Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2017. Deus trouxe a sua palavra em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Iniciemos a leitura no versículo 27. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu trabalho, o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Eis que oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listradas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados. E todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho dos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus que habita nos céus, Pai santo e glorioso, estamos diante do Senhor para ouvir palavras de vida, palavras eternas que nunca passarão. Ó Deus, fala conosco pelo teu bom Espírito. Perscrutas todas as coisas, o coração de cada ouvinte. Que o teu Espírito venha a operar em todas estas vidas. Que o teu Espírito venha penetrar nos corações, convencendo e convertendo estas pessoas. Que o Senhor venha trazer às suas mentes aquilo que precisam ser transformados e consertados em suas vidas.
Que o Senhor venha operar nestes corações endurecidos. Quebranta, meu Pai, estes corações. Porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ó Deus poderoso, toma em tuas mãos a vida de todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Jacó estava na casa do seu tio e ali ele viveu durante 20 anos. 7 anos Jacó trabalhou para o seu tio Labão, que lhe deu a sua filha mais velha, a primogênita Leia, pelo trabalho que ele fez de 7 anos. Labão enganou a Jacó. Era para Jacó ter casado-se primeiramente com Raquel, ou unicamente. Mas Labão enganou a Jacó, lhe dando a sua filha mais velha, Leia. Pelo trabalho que Jacó fez, 7 anos cuidando dos animais do seu tio Labão. Jacó enganou seu irmão Esaú, tomando a primogenitura, que era direito de Esaú, seu irmão mais velho. No seu próprio nascimento, antes de Jacó nascer, no útero da sua mãe, Rebeca, Jacó já pegava no calcanhar de Esaú. E Jacó enganou. Da mesma maneira que Jacó enganou, ele foi enganado pelo seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca, por 14 anos. Serviu o seu tio Labão o interesse de casar com a sua filha Raquel. Mas o seu tio lhe deu a sua filha mais velha, Leia, da onde nasceram 7 filhos, 6 varões e uma varoa chamada Diná. Jacó também teve 2 filhos com a serva de Leia, 2 filhos com a serva de Raquel, e também, se não me engano, 2 filhos com Raquel. Em tudo isso, Deus estava trabalhando em sua vida. Jacó era filho da promessa. Deus fez a promessa para o seu pai Isaque. Sua esposa Rebeca era estéril, não podia ter filhos. E Deus lhe deu filhos. Nasceram Jacó e Esaú, segundo a promessa que Deus tinha feito a Abraão, ao seu filho Isaque e ao seu filho que se cumpriu em Jacó, cumprindo-se a promessa de Deus. E Jacó teve um sonho, viu uma escada onde desciam anjos, subiam. E ali ele viu que Deus estava ali. Jacó viu que Deus estava ali. Fez um voto com Deus. Fez uma aliança com Deus. E Deus abençoou grandemente Jacó. Mas durante 14 anos, Jacó não teve as bênçãos materiais da parte de Deus. Porque primeiro é a promessa de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro, a promessa de Deus tinha que se cumprir. Tinha que nascer os 12 filhos de Jacó, descendentes de Jacó, das suas esposas. Tinha que nascer os 12 filhos. Tinha que se cumprir a promessa de Deus na vida de Jacó. Durante 14 anos,
Jacó trabalhou pelas suas esposas para receber os seus filhos durante 14 anos. Eu não sei a promessa que Deus tem na tua vida. E talvez você queira alguma outra coisa que até hoje não conseguiu. Primeiro, Deus cumpre a sua vontade em nossas vidas, em seu tempo. Primeiro, Ele cumpre os seus propósitos. Toda a história que Deus tem na tua vida, ouvinte, primeiro Deus vai cumprir, para depois Ele conceder o desejo do teu coração. Passaram-se 14 anos, e depois mais 6 anos, trabalhando para o seu tio Labão, que o enganou mais uma vez. E Deus abençoava Jacó com as ovelhas malhadas. Tudo que era de Labão passou para Jacó. Em 6 anos, Deus multiplicou grandemente a vida do seu servo Jacó. Ficou 14 anos para trás. A fortuna que o seu tio Labão tinha durante 14 anos, 20 anos, voltou para Jacó. Tudo aquilo que o inimigo roubou da tua vida, ouvinte. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você tem se guardado, tem santificado a tua vida, tem buscado a Deus constantemente, tem buscado o reino de Deus e a sua justiça, então tudo aquilo que o inimigo roubou da tua vida, Deus irá restituir. Jacó foi roubado pelo seu tio Labão. Mas em 6 anos, Deus restituiu a Jacó tudo que o seu tio tinha lhe furtado, lhe roubado. Você vai entender aqui no capítulo 31. Capítulo 31 de Gênesis. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai. Eles acharam que Jacó tinha tomado, mas não estavam compreendendo. E do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Labão já estava com raiva de Jacó, achando que Jacó que tinha trapaceado ele, e na verdade era Deus que estava abençoando a Jacó. Ele mudou. Era um espertalhão, ligeiro, enganou Jacó. Mas Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Ai daquele que rouba o pobre, está roubando a Deus. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo ao seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, com toda a minha força. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. 10 vezes Labão trapaceou Jacó. Porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal, porque Deus estava na vida de Jacó, porque Jacó havia feito uma aliança com Deus. Ouvinte, faça uma aliança com o teu Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus, entregue a tua vida nas mãos de Deus, entregue o teu comércio nas mãos de Deus. Senhor, administra o meu comércio, administra o meu trabalho, o meu emprego. Entregue tudo nas mãos de Deus.
Tudo que é teu, entrega nas mãos de Deus. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Somos apenas criados, apenas servos. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos veio de Deus. E Jacó ouviu as palavras de Deus. Deus dizendo que esteve com ele. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Labão tentava de tudo enganar Jacó. Quando ele falava que os salpicados seriam o teu salário, então todo o rebanho era salpicado. Então Jacó ia crescendo com os seus animais. E quando ele dizia assim, os listrados serão teus. Agora o listrado é teu, Jacó. Então nasciam tudo listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Deus tira do ímpio e dá ao justo. Labão era ímpio e Jacó era justo. Deus tirou de Labão e deu nas mãos de Jacó. Então descanse em Deus, meu irmão e minha irmã. Se você trabalha numa empresa, numa firma, não importa onde, ninguém vai tomar o teu lugar. Porque você serve a Deus, ainda que tentam te trapacear. Ainda que tentam te amaldiçoar, contra Jacó não vale encantamento. Descanse em Deus. Confia no Senhor, porque é Ele quem peleja por ti. É Ele quem te guarda no seu trabalho. Estão querendo trapacear o teu comércio? Confia em Deus. É Ele quem guarda o teu comércio. É Ele quem prospera, quem aumenta, de modo que você não vê e não diminui. Deus abençoa. Quando Deus falou para o seu povo, quando vocês estiverem fartos, estiverem prósperos, não diga que foi a força do meu braço que me trouxe até aqui, que me trouxe toda esta riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque foi Ele quem te deu força para conseguir tudo isso. Foi Deus quem te deu forças para adquirir tudo isso. Não foi a força do teu braço. Jacó fazia a sua parte, trabalhava de dia, trabalhava de noite, mas era Deus quem abençoava ele. É como o lavrador, ele ara a terra, ele trabalha na terra, depois ele lança a semente e tampa ali com a terra, joga um pouco de água, espera Deus mandar a chuva para dar o crescimento. Se Deus não mandar as chuvas, e se ele não tiver uma boa represa para irrigar aquela plantação, perde-se toda a semente, toda a plantação e não nasce fruto. Mas quando Deus manda as chuvas abundantes, as chuvas temporais, as chuvas seródias, e cai sobre aquela terra, sobre aquela semente, ela nasce fruto, ela começa a brotar e começa a crescer e a produzir. Mas se Deus não abençoar, é inútil, é em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. É tudo inútil. Se Deus não fazer o sol nascer, se Deus não mandar as chuvas, se Deus não cuidar da tua lavoura, a lagarta, o gafanhoto consome tudo. Jacó fez a sua parte, como todos nós trabalhamos todos os dias. Jacó trabalhava de dia e de noite, Jacó se esforçava. Deus falou para Josué: esforça-te que eu te ajudarei. Não adianta você ficar parado na sua casa o dia inteiro e não correr atrás. Não vai cair do céu, não é desse jeito que Deus abençoa. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda, olhe os seus caminhos e ser sábio. A formiga não tem líder, mas ela trabalha e constrói a sua casa. O coelho faz a sua casa na rocha. A aranha faz a sua casa nos palácios. Então aprenda com Deus, com a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Então faz a sua parte, levanta cedo, vá trabalhar.
Vá buscar. E Deus vai te abençoar. Jacó buscou. Jacó não dormia quase. Os seus olhos não pregavam. De dia era o sol escaldante na sua cabeça e à noite não lhe dava sono. Não dormia. E Deus o abençoou sobremaneira, porque Jacó fez a sua parte. É o que Deus espera de todos nós, que nos esforcemos, que nos batalhemos, como o apóstolo Paulo fazia tendas, trabalhava com as suas próprias mãos. Do suor do teu rosto comerás, Deus falou para Adão. Então Deus quer que nós nos empenhemos a trabalhar. Mas primeiramente buscar o seu reino e a sua justiça. É separar o tempo para Deus, separar o tempo para trabalhar, separar o tempo para a família. Tudo tem um tempo, para todo propósito debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo. E Jacó batalhou, e ninguém roubou a sua bênção. E disse-me, versículo 11, do capítulo 31, e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Deus falou pelo anjo, tenho visto tudo, Jacó, o que Labão te fez. Você acha que Deus não vê, meu irmão e minha irmã, se tem alguém te trapaceando, te enganando? Deus vê todas as coisas. Só que Deus não age na nossa ira, Deus não age no nosso tempo, mas Deus, Ele está à parte de tudo. Você já entregou a sua vida para Cristo? Então descansa nele, porque Ele cuida de ti. Ele cuida dos pássaros que não valem o tanto que você vale, que nós valemos. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho. Você acha que aquele que não poupou o seu único filho vai deixar de olhar para você? Deus viu a aflição de Jacó. Viu que Jacó era sincero. Viu que Jacó se esforçava. Quando Deus vê um servo, uma serva dele se esforçando, lutando, sendo sincero, sendo honesto no seu trabalho, fazendo a sua parte, servindo ao seu patrão, à sua patroa, como se você servisse ao seu Senhor, fazendo como se fosse para si, de melhor o que você pode fazer. Assim estava Jacó. E o anjo disse para Jacó que tinha visto tudo o que Labão tinha feito a ele. Versículo 13, Deus diz pelo anjo, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus que apareceu para você, Jacó, quando você estava naquele lugar e você viu a escada que eu mostrei para você. Onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto, lembra do voto que você fez comigo? Eu estou cuidando da tua vida, porque você entregou a tua vida a mim. Porque você entregou tudo, você fez um acordo comigo, um voto comigo. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então Labão era idólatra. E Raquel ainda não era convertida. E acabou furtando os ídolos do seu pai.
Você veja que Deus abençoou a Labão por causa de Jacó. Porque Labão era idólatra. E Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E depois você continua a leitura, que Labão persegue a Jacó, mas no fim Jacó vai para a sua terra, da sua parentela, com toda a riqueza que ele adquiriu na terra de Padã Arã. Deus tirou do ímpio e deu para o justo Jacó. Confie em Deus, meu irmão e minha irmã. Seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Seja fiel a Deus. Tudo que você for fazer no seu trabalho, faça como sendo para Deus. Porque é Deus que vai te exaltar, é Ele que vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Tudo que você colocar nas tuas mãos, Deus vai abençoar. Estas as maravilhas que nós temos por servir a Deus. Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. As bênçãos do Senhor em Deuteronômio 28, elas nos alcançarão. Não precisa correr atrás de bênção, ela nos alcançará por causa da nossa obediência a Deus. E assim Jacó obedeceu a Deus, porque o seu pai o instruiu. O seu pai Isaque o instruiu. Então ele aprendeu a temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. Mesmo em terra estranha, ele temeu a Deus. E Deus o prosperou. Não importa onde você esteja, não importa se nesta cidade que você mora, nada prospera. As bênçãos do Senhor te alcançará. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Obedeça a Deus aonde você estiver. Faça a diferença, porque Deus está contigo, e aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Talvez este comércio que hoje não prospera, talvez este comércio que hoje não vale nada diante dos teus olhos. Talvez você tenha um pouquinho de nada, um pouquinho de azeite. Mas Deus multiplicará segundo a sua misericórdia. E foi o que Deus fez na vida de Jacó. Deus o abençoou. Levou tudo aquilo que ele suou, o suor do seu rosto. O suor do seu rosto caía naquela terra. As lágrimas de Jacó caíam naquela terra. Mas Deus não esqueceu da aflição dele. Deus não esquece da tua aflição, meu irmão e minha irmã. Deus sabe da tua luta, do seu trabalho, da sua fadiga. Deus sabe que você precisa de um tempo de férias. Deus sabe que você precisa sair um pouco. Que você está enfadado, enfadada, cansado, exaustos. Mas Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Um corpo cansado, quando está em época de calor, ele quer entrar dentro de uma cachoeira, numa água, refrescar o seu corpo. Mas o Senhor Jesus refresca a nossa alma na presença do Espírito de Deus. Ele refresca, Ele te traz o bálsamo para a tua alma. E refrigera a tua alma, te levando às águas tranquilas. Que esta palavra venha a refrigerar a tua alma. Descansa em Deus, meu irmão e minha irmã. Ele vai abençoar o teu pão, a tua amassadeira. Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos. Confia em Deus, porque Ele vê a tua aflição. Ele vê a tua dor. Ele vê o pacote de contas que você tem na tua casa para pagar. Ele vê o desemprego que você está enfrentando. Ele vê as lutas que você tem passado, a injustiça que você tem sofrido. Mas confia em Deus. Você guardou o teu coração. Você entregou a sua vida para Jesus. Confia em Deus. Porque Ele diz em Apocalipse capítulo 3, que por causa vai ter uma grande tentação na face da terra, mas Ele vai guardar o seu povo. Ele vai guardar aqueles que guardaram a palavra da sua paciência. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Deus te livrará, porque você encarecidamente o amou. Ele ama os que o amam, os sinceros e retos de coração. Deus não deixou Jacó sozinho, ainda que Jacó tinha enganado. Mas Deus não retribuiu conforme Jacó fez. Deus retribuiu sim, mas cumprindo a sua vontade, fazendo com que de Jacó viesse os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que lá em Apocalipse dizem 144 mil. Essa é uma outra parte. É uma outra parte dos que vão ser salvos. Mas não é só 144 mil que vão para o céu. Todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. E descendentes de Jacó vieram 12, as 12 tribos de Israel, a descendência de Abraão. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro a vontade de Deus na sua vida tem que se cumprir, na minha vida também. Primeiro o reino de Deus tem que avançar, os propósitos de Deus têm que se cumprir, e depois Ele concede o desejo do teu coração. Por isso Ele diz no Salmo: deleita-te no Senhor. Faça a vontade de Deus, tenha prazer em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus. E Ele concederá o desejo do teu coração. Mas primeiro o reino de Deus. Primeiro a vontade de Deus. A vontade de Deus se cumpriu na vida de Jacó. As suas 2 esposas e as suas servas nasceram 12. Os 12 filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Jacó. As promessas que Deus tem na tua vida vão se cumprir conforme a vontade de Deus. Então descanse no Senhor, ainda que alguém esteja hoje te ultrapassando. Não vos vingueis a vós mesmos, diz a palavra de Deus. Entregue nas mãos de Deus. Ore por esta pessoa que te persegue. Abençoai e não amaldiçoei. Abençoa esta pessoa. Abençoa. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te maldizem. Bendize aqueles que te maldizem. Busque o reino de Deus. Você estará buscando o reino de Deus e a sua justiça. Quando você ora desta forma, quando você abençoa, você estará buscando o reino de Deus. E quando você menos esperar, Deus te surpreenderá. Irá te promover no seu trabalho. Irá aumentar o seu salário. Irá abençoar o teu comércio. Irá abençoar o teu estudo, os teus filhos, a tua família, a tua casa, a tua parentela, dos teus descendentes. Descanse em Deus, meu irmão e minha irmã. Confia no Senhor de todo o teu coração. Jacó não saiu envergonhado nem confundido da terra do seu tio. Quem ficou envergonhado foi o seu tio, que foi trapaceá-lo. E que era idólatra, servia os ídolos. Mas Jacó não ficou confundido nem envergonhado. O anjo diz para Jacó que estava a par de tudo. Que estava vendo a aflição que ele estava vivendo. Deus sabe que você tem passado, que você tem sofrido, por amor do nome de Cristo. Mas Ele vai te recompensar. Porque Ele é o nosso galardoador. Deus é o nosso recompensador. É o nosso Pai, que veste os lírios do campo. Ele veste você também. Ele cuida da tua vida. Confia no teu Deus, que te criou, que te chamou para ser servo e serva dele.
Confia no teu Deus. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai vir na tua vida e vai te abençoar. É o conselho da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Fique com esta palavra no teu coração, meu ouvinte. E confie em Deus, porque essas lutas vão passar. E Deus vai te recompensar. Deus recompensou a Jacó. Então descanse em Deus, meu irmão e minha irmã. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. O Senhor é o Deus da justiça. E nós vimos o Senhor fazer justiça na vida de Jacó. Ó Santo Deus, nos ensina, Pai, o teu caminho. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar além dos nossos olhos, Pai. Mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor viu o sofrimento de Jacó, que foi enganado pelo seu tio Labão. Mas o Senhor tinha propósito nisso. Através das suas filhas, o Senhor concedeu os filhos de Jacó e das suas servas. Ó Deus, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, nos vales, nos desertos. O Senhor nos ensina pelas lutas, pelas adversidades, pelos sofrimentos. Porque como glorificaremos o teu nome, Pai, se não passarmos pelo vale, pelo deserto, para chegarmos até o monte e recebermos a vitória? Santo Deus que habita nos céus, dá força para aquele que está cansado, Pai. Renova as forças, dá vigor. Ó Deus, levanta esta pessoa abatida, fraca, desfalecida. O Senhor diz lá em Hebreus que o nosso descanso não é aqui, que há um descanso para o teu povo. Mas o Senhor diz que enquanto estivermos aqui, o Senhor nos dá a paz que o mundo não dá, que excede todo o entendimento. O Senhor diz para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Deus, ó Senhor Jesus, tu que és o príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre ele. E o seu nome será Deus forte, conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Ó Senhor Jesus, tu és o nosso príncipe da paz. Concede a paz a estas pessoas, a estes corações atribulados. Ó Santo e poderoso Deus de Israel. Eis o teu povo aí diante de ti, Senhor. Eis estes ouvintes que ouviram a tua palavra diante do Senhor. Toma em tuas mãos, meu Pai, muda estas mentes, abre a sua mente para que possa entender, compreender os mistérios do teu reino, compreender e gravar a eternidade nos seus olhos, a viver em tua presença, acreditar no Deus invisível que tu és. Tu és Deus Espírito, Pai, o Senhor é Espírito, é o Deus maravilhoso, que passa por nós e nós não vemos. Senhor Deus, abençoa estas pessoas, abençoa por amor do teu santo nome, guarda estas almas em teu nome, fortalece em nome do Senhor Jesus. Receba esta oração. Amém. E graças a Deus. Que Deus venha abençoar a todos os ouvintes, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra venha a prosperar na tua vida. Em nome do Senhor.